A população LGBT busca garantir direitos e visibilidade. A luta não é simples. O Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas e trans. O ponto de vista dessa semana fala sobre diversidade sexual e de gênero. Para Raquel Schneider, militante do movimento trans, é preciso ir além das ideias pré-concebidas. Ser transgênero, travesti ou transexual não define meu caráter. Para o advogado Célio Furlan, a palavra de ordem é respeito. A diferença você não tem que gostar, você não tem que aceitar, você não tem que entender, você tem que respeitar. A psicóloga Thelma Abraão deixa um importante recado. Não é você que define quem eu sou eu quem digo quem eu sou. E hoje o ponto de vista falando sobre diversidade sexual, diversidade de gênero. Eu começo perguntando para a psicóloga, para a Thelma Abraão. Thelma, vamos começar do começo. O que é a diversidade sexual? O que esse conceito abarca e quais são as infinitas formas e expressões da sexualidade? Mateus, diversidade sexual é uma terminologia que acolhe determinados conceitos que a pessoa humana se reconhece, como identidade de gênero, orientação sexual, que a gente vai explicar aqui cada uma delas, né, ao longo do nosso bate-papo. Então, existe essa palavra diversidade, ela vai acolher todas as formas com que a pessoa humana se reconhece através do gênero e do seu investimento afetivo e sexual. Thelma, vamos começar também aí, como o Matheus falou, do início. A gente começa com o sexo biológico, a questão anatômica. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de quê? E a gente tem quais terminologias envolvidas nisso? Tá. O sexo biológico, a gente encontra na literatura hoje da seguinte forma: macho ou fêmea, feminino ou masculino. Mas o correto, dentro da ótica biológica, é macho e fêmea. E nós temos também a questão da intersexualidade, que é uma questão biológica também e não só, tá? Mas onde a pessoa humana pode nascer com o sexo biológico externo referente ao macho e interno à fêmea, ou ambos, ou o inverso. Enfim, a gente tem uma, assim, é muito grande o número de situações que abraça a intersexualidade. Tá? Então, hoje a gente diz que nós temos dois sexos biológicos, o macho e fêmea, e temos a intersexualidade, que hoje ela passou por muito tempo numa invisibilidade e hoje a gente vem trazendo essa discussão e essa explicação porque isso envolve comprometimento emocional dessas pessoas. Tá? E o gênero, a identidade de gênero, Thelma, o que seria? Identidade de gênero é a forma com que a pessoa se reconhece num gênero. E o que é gênero? Que eu acho que é importante a gente definir primeiro isso. Gênero é um conjunto de comportamentos, de situações, de características que foi criada política, socioeconomicamente. Gênero foi criado, ele foi construído. Tá? O sexo biológico não define gênero em momento nenhum. Ele não traz isso na sua carga, ele não traz isso no seu desenho, ele não traz isso na sua anatomia, nada. O gênero ele é construído e em cada sociedade ou construção de sociedade, a gente vai encontrar uma característica. Então, vamos supor, nós temos tribos indígenas, onde talvez o comportamento e o visualmente, gênero comportamento. Isso. Se a gente pensar, eu costumo brincar que se a gente pegar aquelas mulheres anciãs das tribos indígenas que eram curandeiras ou benzendeiras, elas eram extremamente masculinizadas, se vocês se lembram dessa imagem. E não eram tidas como referenciadas na sua sexualidade, por exemplo. Entendeu? Então, a gente, o gênero, ele foi construído e varia formação. De sociedade. Para a sociedade. Isso. A gente chega no terceiro pilar, no terceiro conceito, que é da orientação sexual, que também não tem nada a ver com como eu me exteriorizo e nem de como eu nasci fisicamente, né? Exatamente. O que é a orientação sexual? A orientação sexual é a forma com que eu invisto a minha energia afetiva e sexual em outra pessoa, seja ela do mesmo sexo, do sexo diferente ao meu ou igual. Ou sendo assexual, que eu não me interessa por ninguém também, ou não é? tem o assexuado que não se interessa por ninguém. Mas é que a orientação sexual, ela define isso, é o investimento de energia. Se eu não invisto, eu não tenho orientação sexual. Perfeito. Célio, e quando a gente fala de orientação sexual, qual que é a importância das terminologias? Por exemplo, por que a gente fala
homossexualidade e não homossexualismo? Por que o correto é orientação sexual e não opção sexual? Sim. Orientação sexual, porque é algo que você desenvolve. Sexualidade é algo que aflora em você e você desenvolve essa orientação. Não há opção. Você não faz essa opção em momento algum. Você não opta por ser Não é um aceite, um sim ou não, homossexual né? ou heterossexual. Né? Basta você inverter a situação. O heterossexual não faz opção por ser heterossexual. Ele a sexualidade dele aflora, o desejo vem e ele se reconhece como um indivíduo sexual. Quanto à questão do homossexualismo e homossexualidade. Homossexualismo, o sufixo ismo, ele significava doença. E isso foi abolido desde 1970 e tanto pela Organização Mundial da Saúde. Então, por isso não se fala homossexualismo, porque não é doença, e sim homossexualidade. Ok. E aí, quando a gente fala nesse espectro, a gente tem palavras também como heterossexual, homossexual. Explica pra gente. E bissexual e pansexual, hoje tem Uma intersexual, infinidade. tem uma infinidade de palavras. E que servem, na verdade, essas palavras, esses grupos, para que as pessoas se reconheçam nela e possam tocar a sua luta. Mas, na verdade, eu particularmente entendo que foi um erro da biologia criar essas definições. Entendi. Porque a sexualidade é múltipla. Então, é difícil de você classificar as pessoas em caixinhas quando se diz respeito à sexualidade. Cada um expressa a sua da forma como quiser. Como ela vem. Não é nem como você queira. É como ela vem, é como ela aparece. Né? Perfeito. Que eu queria somar com o que o Célio falou, toda evolução humana, né, estudo do humano, da pessoa humana, ela exige que a gente caracterize aquilo que está sendo estudado. Então, lá atrás, para poder se falar de orientação sexual, precisou criar essa categoria e eram só 3. Heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade, que na verdade a bissexualidade ainda ela era assim, escrita pequenininha, assim, super invisível, porque também ela era dentro de um contexto social super discriminada, até pelos próprios héteros e homossexuais. Porque esse conceito ele ficava perturbado na sociedade, não se entendia. Ah, então pode qualquer um, fica com qualquer um, com homem, com mulher, então é sem vergonhice. E na verdade não é, né? Isso é também uma demanda, também é um investimento de energia. E hoje a gente vem o quê? Esse estudo vem evoluindo, a pessoa humana vem evoluindo e vem conseguindo se posicionar nessa pluralidade que o Célio falou. Sim. Não dá pra gente dizer só que tem hétero, 3 bi aqui, e homo. né? Exatamente, só tem 3 opções, só 3 possibilidades, né? Tem, inclusive, quem não quer, Não se interessa não se interessa, não investe energia em pessoa humana, investe em outras coisas. E não significa que essa pessoa tem um problema. E há uma tendência mundial hoje das pessoas não quererem ser reconhecidas pelo sexo. Né? Daí vem o termo genderless dos Estados Unidos. Exato. E alguns países já adotam você tirar a questão do sexo, por exemplo, do passaporte, de uma série de documentos. A Inglaterra já adotou essa linha, a Austrália já adotou esta linha, que é você não se definir pelo sexo. Quer dizer, você não quer expor a tua sexualidade. Não interessa para ninguém. Nenhuma ali, né? Se você vai reservar um quarto num hotel, se você vai a um restaurante, ninguém. não interessa se você é homem ou mulher. O que isso muda, né? O que muda? Ô, Raquel, você é ativista, militante. E os transgêneros, os transexuais? O que para o pessoal de casa entender, o que são? São as pessoas que passaram por alguma cirurgia ou não necessariamente? Não necessariamente. Uma pessoa transgênera, ela não precisa querer uma adequação ao gênero. Perfeito. Ela pode conviver e assim, aceitar a sua genitália, independente da sua identidade de gênero. Então, isso não tem nada a ver com questão Não é uma de obrigatoriedade de um procedimento não precisa, cirúrgico. É como ela se entende. É como ela se aceita realmente. Assim, eu posso falar, participando do movimento social organizado, eu falo mais assim sobre a minha vivência e de algumas meninas que eu convivo, que eu atendi, que eu trabalhei junto. Então, eu falo, eu sou uma pessoa que me aceito da forma que eu sou, minha genitália, até porque para garantir a minha saúde futura.
entendeu? É assim mesmo porque a saúde não está preparada para acolher na integralidade desse sujeito ou indivíduo em relação a tratar a saúde de uma pessoa que tem uma adequação para uma genitália ou para um pênis, que no caso seria um homem trans. Se eu for no serviço de saúde para pedir um atendimento, eles ainda não estão preparados para poder atender de forma adequada. Entendi. Esse atendimento que você diz é mesmo do impacto biológico dessa cirurgia que você está falando. Isso. E hoje em dia, como é que está a fila de espera para essa cirurgia? Porque em alguns casos ela é essencial e necessária para o bem-estar da pessoa. Como que hoje em dia está no serviço público? Hoje, assim, temos 5 hospitais em São Paulo, né? Entre São Paulo, Santa Catarina, Paraná, que atende e falando do estado de São Paulo, a cirurgia está tendo 2 meses, ou seja, o tempo de espera seria 25 anos para quem começa esse tratamento. Agora. De 25 anos na fila. De 20 a 25 anos. Para a pessoa se realizar plenamente em como ela se imagina que o processo transexualizador começa com hormonioterapia, atendimento de grupo psicológico e aí entre outros tratamentos. Até como ela levaria 2 anos nesse grupo de terapêutico, né? 2 anos de acompanhamento. Para avaliar o psico dessa menina ou deste menino. Sim. E se não tivesse tantas meninas na fila, de 2 a 3 anos ela faria essa cirurgia, depois passando por esse processo. Mas como é muito grande a espera e o pedido da cirurgia é de 20 a 25 anos. Thelma, qual que é a importância do acompanhamento psicológico nesse processo, né? O que é preciso entender, compreender e por que é necessário esse tempo de amadurecimento dessa ideia? Sim, boa. Essa pergunta é muito boa, Vivian, pelo seguinte. Eu sempre costumo dizer que a pessoa, né, a pessoa humana, ela tem um aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico, independente das suas características de gênero ou sexual ou qualquer outra, ele pode ser saudável ou não. Ele pode adoecer ou não adoecer. E esse caminho, né, de 2 anos, que é um protocolo estabelecido, não depende de um paciente para o outro. Tem pacientes que em 2 anos eu não dou laudo. É impossível que eu diga, eu vou dar um laudo para essa pessoa fazer a cirurgia ou fazer a alteração do nome. Porque eu preciso da demanda. Então, 2 anos é um protocolo, tá? Estabelecido pelo Serviço de Saúde. E aí que o CRP acolheu, tá? Nesses 2 anos, o que acontece? Você trabalha com essa pessoa para que ela possa fazer essa construção, né? Reconhecer a construção interna e fazer a construção externa e ajudar num possível adoecimento, se existe ou não. E aí o psicólogo ele não vai dizer se a pessoa é ou não é, porque isso não existe. Eu não digo o que você é, você me diz o que você é. Né? E eu ajudo na minha área a você a saber se você está confusa ou com transtorno. Tenha certeza daquilo, ter não é? Ter certeza. Então, eu vou dar um laudo de que, por exemplo, a Vivi até está em condições psíquicas saudáveis de se reconhecer e de fazer a cirurgia. Até o presente momento. Perfeito. Porque como qualquer outra pessoa que talvez não esteja numa construção de identidade, você pode adoecer amanhã. Por uma razão X da vida. Fator externo, uma reviravolta na vida, sei lá, perdeu o emprego, assim. morreu alguém que você ama, enfim, sofreu um acidente. Então, mas é fundamental o papel do psicólogo, do assistente social, do grupo terapêutico, como a Raquel falou, porque as meninas ou os meninos, eles ficam juntos e percebem que as dificuldades são as mesmas. E essa troca, inclusive pro técnico, é fundamental para poder ajudar nesse olhar. É um olhar. Na verdade. Céline, quando a gente fala de diversidade sexual, a gente vem logo na cabeça a sigla LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. A gente vê também hoje em dia também LGBTQI, que inclui os queer e o intersexo. Qual que é a importância dessa sigla, de tentar cada vez mais abarcar as possibilidades da sexualidade e do gênero? Isso é importante para ganhar mais voz na sociedade? Sim, isso é muito importante. Muito importante porque cada grupo se reconhece nessas letras. Perfeito. Nós podemos lembrar que todos vocês aqui devem se recordar disso. Essas siglas todas se iniciaram lá com GLS. Isso. Gays, lésbicas e simpatizantes. Logo o S caiu. Por que o S caiu? Porque o S era de simpatizante.
E não é uma questão de simpatizar ou não. Exatamente. Você não tem que né? gostar, você não tem que entender, você tem que respeitar. E aí começaram as letras. Aí começou pelo G, depois viu-se a necessidade do movimento lésbico entrar primeiro. Perfeito. Então, moveu-se o L. primeiro. Hoje você tem o I no final, acrescentou-se um T das transexuais. Então, a cultura queer também, que é uma cultura que abrange todo esse mundo LGBT. Então, realmente existe, fica um pouco confuso para a sociedade. Ah, mas por que mudou de novo? É proposital isso. Esse porquê que mudou de novo é para você tentar entender que grupo está pedindo importância, visibilidade. entendi. Posso contribuir? Claro. Claro. Assim, é importante a sigla LGBTQI para mostrar que existe outros grupos, outros gêneros, né, que se definem. Mas, assim, no Brasil, LGBT é o que se usa. Por quê? Porque existem as conferências estaduais, municipais e nacionais. Que levam essas Essas questões. Então, é discutido e acordado com o movimento social organizado quais as maior vulnerabilidade para se seguir. Então, assim, algumas pessoas já estão usando LGBTQI, mas em conferência nacional não foi discutido para que nossa política adote LGBTQI. Então, podemos falar LGBT que contemplamos... Em tempos de internet, Sim. em tempos de mundo globalizado, Que é mais rápido que a não gente dá aqui, tempo né, de Kevin? fazer a conferência e regularizar e a coisa já começa a aparecer. Então, por isso você vê as pessoas usando o I e o Q. Entendi. E eu acho que a gente precisa pensar que, né, outros países é outra política, outro avanço, e a gente precisa se preocupar com o nosso Brasil, na nossa política, no que a gente precisa avançar, para depois a gente conseguir chegar até onde já está se usando LGBTQI. Entendi. Né? Avançar junto, não querer já pegar o que se usa lá e a política nossa que está aqui Ficar parada. só no nome e, na verdade, Entendeu? a política não está Não abarcando, avançou. né? Sim, não chegou nem nos T ainda e já está querendo por quê. Porque é bem por aí. Sabe como eu vejo também, além dessa questão toda política, que ela existe e a mudança também ela acontece na reunião, lá na convenção, as letras elas se acomodam para que as pessoas se entendam, Perfeito. mas elas também se acomodam por vulnerabilidade. Por exemplo, naquele momento a convenção decidiu que as lésbicas, mulheres, negras estão mais vulneráveis, elas vão para o letra início já da mostra. letra. Vão olha que primeiro, interessante. né? Pode acontecer Pra dar que essa T venha Para dar essa primeiro. visibilidade. Mas, Perfeito. sabe como eu falo isso? Eu acho que assim, a gente está muito acostumado já a ver vários autores escrever sobre amor, não é? Não tem um monte de poeta que fala de amor com uma palavra diferente? A teoria em relação à pessoa humana também vem acontecendo isso. Hoje em dia, muita gente começando a escrever, a literatura é muito nova sobre essas questões, porque a gente também foi autorizado a falar disso. A sociedade resolveu receber esse conceito e a gente tem inúmeras óticas. Se você pedir para que eu fale da pessoa humana, por exemplo, eu vou falar com um determinado nome. Se você pegar uma outra colega, ou então um advogado, ou alguém do movimento, como a Raquel, vai usar um outro nome, mas a gente está falando da mesma coisa. Por favor, isso é importante. L é o L, T é o T, Q é o Q. Então, assim, Q de letra, por favor. Sim. Que vai traduzindo como que o movimento se reconhece. Só, mas a gente não pode esquecer que existe conceito inserido nisso. Pode mudar a letrinha que for, pode ter florzinha ou sem florzinha, a gente está falando da pessoa humana. A essência lá é a mesma. É a mesma, É a né? mesma. Isso é importante, porque as pessoas se confundem. Ah, pronto, mudou tudo. Não, não mudou, não. Só mudou a letra. Não inventou nada Não. novo. Isso sempre existiu. Isso é importante, Matheus, deixar Tem claro. um outro grupo que reivindica fazer parte da letrinha, que são os pansexuais. Os pansexuais. Os não binários. Os não binários. Que isso aí é gente querendo ser ouvido, né? A gente falar, a gente querendo falar. É né? o que eu penso. Bom, a gente faz um intervalinho agora. Ponto de Vista volta já, com muito mais informação para você. Não saia daí. O Aedes aegypti é um mosquito que se originou a partir da África, mais precisamente do Egito. E se adaptou plenamente na área urbana. Ele tem um hábito antropofílico, ele se alimenta de sangue principalmente. A fêmea se alimenta de sangue para poder amadurecer os seus ovos. Ele tem uma
uma capacidade de adaptação ao meio urbano e no convívio com o homem, que é o seu principal fonte de alimentação, o sangue humano. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. De volta com um ponto de vista, hoje falando sobre diversidade sexual, diversidade de gênero, eu pergunto para a Thelma, que é psicóloga. Thelma, outros conceitos que se envolvem nesse tema é o conceito do cis, o conceito do trans. O que define esses conceitos, o que significam? Tá. Como a gente já havia falado em outro bloco, né, a questão das terminologias, elas se movimentam ao longo também do movimento da pessoa se construir. Mas hoje nós temos o termo cis. O termo cis é quando a pessoa está alinhada com o gênero em que ela se reconhece, o corpo biológico que ela tem e a orientação sexual que ela reconhece. Perfeito. Então, por exemplo, eu me reconheço mulher, me reconheço hétero, me reconheço no gênero feminino, eu sou vista como uma pessoa cis. Ponto. Esse é o termo. O transexual é uma identidade de gênero, né? Na verdade, hoje, a gente está usando transexual, travesti, tantos outros termos para identificar gênero, mas a literatura hoje já fala de transgêneros. É uma palavra que abarca tudo, né? Isso. Então, toda e qualquer pessoa que não se enquadra na relação da heteronormatividade e se reconhece num gênero que necessariamente não tem a ver com o seu corpo biológico. Então, o transgênero, ele é uma pessoa diferente da definição de cis, que está alinhada com o que nasceu, né? O transgênero, ele significa um reconhecimento de postura, fala, vestimenta, adequação física ou não, termos, roupas que não são alinhados com o seu corpo biológico ou com o gênero imposto ao seu corpo biológico. Isso é transgênero. Raquel, isso é muito importante, a gente ensinar para a gente as terminologias. Como que a gente se refere? É uma travesti, não é mesmo? Se for uma pessoa feminina. Seria a travesti. A travesti. O masculino, assim como existe as transexuais, existe o transexual, que hoje se denomina homem trans, né? E assim como existe a travesti, existe o travesti, que seria uma pessoa de identidade masculina e com biológica feminina. E no trans também, uma pessoa que nasce com as características masculinas, mas se aceita como mulher, ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher transexual, como ela se identifica hoje. Perfeito. Assim, depois que o movimento social organizado, como existem as conferências nacionais, discutindo, a mulher trans se identifica, quer e gostaria de ser chamada como uma mulher transexual ou uma mulher trans. E os homens de homens trans. E as travestis se identificam como travesti independente, ou o travesti ou a travesti. Assim, a mídia, ela fala muitas vezes assim por falta de informação, talvez não por querer atacar, sempre leva no termo o, falando de uma pessoa feminina. E que é errado, seria a travesti, ou não o rapaz, e sim a menina. A menina. Por conta da identidade de gênero que ela se apresenta. Raquel, ainda há muito preconceito, muitas pessoas não querem se identificar como a travesti ou o travesti por toda a carga que essa palavra carrega, de marginalidade, talvez? Explica pra gente. Assim, marginalizado o termo o travesti e a travesti por conta da necessidade, da falta de oportunidade de educação, de mercado de trabalho, de habitação até de convívio familiar, por conta dessa identidade que ela se reconhece, onde o único meio de sobrevivência é o corpo, onde as pessoas só veem nessa pessoa sexo e às vezes achar que ela só serve para o sexo. Então, a única possibilidade que ela tem de sobrevivência é a prostituição, onde ela procura tentar sobreviver
por conta dessa falta do mercado de trabalho, da habitação. Ela precisa morar, ela precisa pagar, ela precisa comer. Então, ela vende o corpo. Aonde, às vezes, ela sofre agressão, né? Ela conhece o que é droga, o que é bebida, vai, assim, dela ou não seguir. E quando ela é agredida, ela precisa defender. Só que ninguém vê que ela está se defendendo, e sim que ela está agredindo. Então, onde existe a marginalização, que a travesti ela só é vinculada a HIV e AIDS, ou que ela é só prostituta, ou que ela só tem na vida dela cotidiana droga e etc e tal. Nada pro benéfico, e sim só pro ruim. Entendi. Ô, Thelma, explica pra gente um pouquinho, na infância, como é que um pai pode identificar se é um caso, por exemplo, ali de uma questão de um filho trans, que sinais dá, que profissional procura, como fazer da melhor forma para acolher essa criança e não já tornar ali naquele momento um momento de invasão, de violência, como lidar com isso? Sim. Hoje existe uma preocupação muito grande, né? E é interessante porque algumas pessoas falam assim, pronto, agora qualquer manifestação da criança, o pai já vai achar que é trans e vai induzir e vai fazer aquilo se transformar e vai ficar à mercê do desejo do adulto também. Então é importante a gente explicar. Todo mundo que está criando um filho, né, pressupõe que necessita de saúde psíquica para isso e de olhar para esse filho, para tantas questões. A sexualidade é uma delas apenas, só uma delas. Tem tantas outras. Então, assim, essa criança, ela vai mostrar para esse pai, para essa mãe, para essas mães, para esses pais, enfim, a família que ela tiver, já o seu desejo e já a forma como ela se reconhece. É natural, né? Não tem, tem um teste para fazer, tem um laudo para fazer. Não, o profissional, o psicólogo, ele colabora muito aqui. Ajudar esses pais a ter escuta e olhar para essa criança. E, obviamente, fazer um estudo e um histórico de que ambiente que ela vive. Ela pode estar identificada com, por exemplo, nasceu um menino, está identificada com o feminino, porque ela vive num cenário basicamente feminino? Sim. Pode. Mas ela pode também já estar se reconhecendo na sua característica trans? Também. O técnico, ele vai ajudar de que forma? A essa família descobrir se o que está sendo imposto é pelo ambiente ou se realmente já é uma manifestação natural dessa criança. Os técnicos que ajudam nisso são psicólogos e psiquiatras infantis com formação em psicoterapia. Esses são os dois profissionais que podem colaborar nesse momento. Entendeu? A criança... Hoje, felizmente, as famílias já entendem que isso vem, que você nasce com isso, com a sua identidade. Então, já permite com que a criança se manifeste. Será que se o meu filho quiser a festa de aniversário dele, das princesas, ele pode ser trans? Ou ele pode ser travesti? Pode, mas também pode ser não. Ele pode ser um garoto extremamente sensível que gosta das princesas. Né? Para as pessoas não começarem também muito a enlouquecer, porque não é assim que as coisas acontecem. E a gente precisa tomar cuidado, porque aí sim você vai ferir aquilo que é natural. Gente, a gente estava falando aqui sobre essa questão de infância, de família. A gente confere agora o depoimento da Jaqueline Rocha Cortes. Ela é uma mulher trans brasileira, bastante conhecida, inclusive tem um documentário sobre a história da vida dela. E ela conta pra gente um pouquinho como foi o processo com ela. Vamos conferir. Por volta dos meus 4, 5 anos de idade, eu me percebi menina, independente de saber conscientemente o que aquilo significava. Né? Não tinha uma questão vinculada à minha genitália, e sim ao meu ser interior, ao que eu me sentia interiormente. Nessa primeira infância, aos 4, 5 anos, foi uma coisa muito natural. Eu me percebia menina, me achava menina e queria ser menina, ponto. A questão mais dolorosa, ela se dá na pré-adolescência e adolescência. Quando aí a gente começa a ter a consciência, quando começa a desenvolver a questão hormonal, e aí sim eu começo a me perceber uma mulher num corpo que não estava adequado àquilo que eu era interiormente, ou seja, ao meu gênero. Me apresentar para a sociedade como mulher, isso deu na minha fase adulta. Já aos 19, 21 anos, eu costumava me vestir
com roupas femininas em momentos onde eu achava que eu podia estar dessa forma. Aos 30 e poucos anos que eu comecei uma transição social de me hormonizar, de fazer um tratamento para então me colocar socialmente como uma mulher. Os ambientes sociais realmente eram sempre ambientes mais hostis em toda a minha transição, especialmente na minha adolescência. Hostilidade, preconceito, violência. Eu passei por tudo isso, violência verbal, muita, violência física também. Agora, no seio familiar, no que diz respeito ao meu núcleo familiar, então pai, mãe, irmãos e irmãs, eu fui muito bem acolhida, apesar de ter sido uma surpresa para os meus pais entenderem, mas foi gradativo, não foi um dia que eu cheguei em casa e falei, mamãe, eu sou mulher, papai, eu sou mulher. Então, identidade de gênero é cabeça, orientação sexual é afeto e desejo erótico. Sexo é aquilo que você tem no meio da perna. Não importa, elas podem estar em compatibilidade, em harmonia ou não necessariamente. Então a pessoa pode ter uma identidade de gênero feminina, uma genitália masculina, uma genitália feminina, uma orientação sexual hétero, uma orientação sexual bi, ou uma orientação sexual homo, para além da sua identidade de gênero. É complicado? Não. Se a gente quiser entender a diferença, a gente tem que chegar perto da diferença, não fugir dela. A diferença tem que estar no meio da massa e a massa tem que estar no meio da diferença, porque tudo faz parte de um contexto social, de um contexto da humanidade. Ô Célio, e na escola, como é que fica? Toda vez que qualquer campanha, qualquer movimento que queira dar uma melhor educação sexual para as crianças aparece, surge uma patrulha muito grande, muito complicado lidar com esse assunto. Qual que é a importância da educação sexual na escola? Olha, a educação sexual na escola é de suma importância. E ela vem sempre sendo embarreirada, via de regra, por bancadas religiosas. O que é um contrassenso, porque o Brasil é um país laico. Sim. E a questão religiosa não deveria interferir na criação de leis, mas interfere por conta do lobby religioso. E isto realmente é uma questão muito complicada. E nós tivemos vários retrocessos recentes agora em relação a isso, em retiradas de discussão de gênero da pauta das escolas. Temos algumas escolas fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive aqui em Rio Preto, que quando surge a temática sexual entre os alunos, eles chamam os alunos para conversar sobre isso. Vamos todos tentar conversar sobre isso, sobre esse tema, que é como realmente deveria ser. Mas, de fato, nós temos esse retrocesso aí na sociedade e o pior é que a escola não fala, não ensina e os pais não conseguem falar sobre isso em casa. Sim. Ou seja, a pessoa vai para a internet e muitas vezes vai pegar referências completamente negativas, Confusas, né? completamente confusas, vai pegar coisas ilusórias, filmes que não retratam realmente o que é a realidade, né? Ou É uma descobrir pena. de uma forma mais pesada, né? Exatamente. Marginal, né? Marginal. Exatamente. Ô Raquel, e em muitos casos a família não aceita e rola até uma agressão física mesmo e até Expulsão de casa. E isso muitas vezes muito cedo, né? Na adolescência isso acaba acontecendo. Ainda é uma realidade isso ou não? Ainda é uma realidade e, assim, não existe a palavra aceita, é meio que pesado pra gente, porque não aceita. Eu só te aceito se você fizer assim, né? Impondo regras. Você não pode vestir de menina, só tem que andar de... Então, tipo assim, não é uma aceitação, né? Você já é rejeitada dentro da casa, do convívio familiar, por conta de criação, religião, do que o vizinho vai pensar, do que a tia, o tio... Então, aonde acaba muitas regras, você não consegue viver, você se prende, aí é onde algumas são expulsas e outras decidem sair de casa. Naturalmente, que não dão conta. Porque a pressão é muito grande. Então, aprende da pior forma possível, que é a identidade de gênero, o que é essa construção, o que é o ato sexual. Às vezes é uma menina trans que se identifica como mulher, mas ela precisa ser ativa na rua, porque só coube a ela a rua para ela sobreviver, para ela conseguir. Mesmo assim, ainda por isso o sexo não define as pessoas.
Ela pode ser ativa, ela pode ser bissexual, mas ela ainda é uma transexual. E o mercado de trabalho? Como é que se abre para as travestis? Como é que ele exige uma qualificação que às vezes ela não tem, porque ela teve que sair da escola muito cedo, não conseguiu estudar, e aí ele aceita de que forma? É difícil as pessoas que dão a oportunidade de trabalho, de colocar em uma recepção. Ó, tem uma trans ou uma travesti trabalhando aqui na minha recepção. É um ser humano comum igual a qualquer outro. Porque ela tá lá para trabalhar, ela não tá lá para roubar ou fazer sexo. Como é o que as pessoas vinculam a travesti ou a trans para o sexo. E não é isso. A gente quer todos, assim, o movimento fala sempre de ter o direito igual e não privilégio. O mercado de trabalho ainda não está, assim, acolhendo como deveria. Mas existem pessoas parceiras. Iniciativas ali. Existem pessoas, meninas que buscam, que falam assim, olha, eu tô aqui, eu preciso trabalhar e eu sou capaz. Bom, a gente faz mais um intervalinho agora, né, Matheus? Você fique aí, a gente volta com o ponto de vista falando sobre diversidade sexual e diversidade de gênero. Não saia daí. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a pira olímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. De norte a sul, tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro e não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas, é para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Ministério do Esporte, Governo Federal. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o ponto de vista, falando sobre diversidade de gênero, diversidade sexual, eu pergunto para o advogado, para o Célio Furlan. Célio, como é que está o direito, a legislação brasileira a respeito das causas LGBT? A gente está muito bem obrigado ou tem muita coisa para fazer, para se legislar ainda? Olha, em termos de legislação específica, nós ainda estamos bem atrasados. Mas em termos de princípios que a Constituição traz, nós estamos bem adiantados. E o que significa isso? Significa que possibilita aos juízes darem decisões de vanguarda. E nós temos tido muitas decisões positivas. Que vão criando jurisprudências? Exatamente. Inclusive no sentido de você não precisar fazer a cirurgia para trocar de nome ou até para trocar de sexo nos documentos. Porque num passado recente isso era num passado super vinculado. Recente, isso era para você poder alterar a sua documentação ou teu nome social, você tinha que fazer a cirurgia de mudança de sexo, o que criou uma prática ruim. Porque nem sempre a pessoa trans ela está em descompasso com a sua genitália. Perfeito. A questão é sexual, não tem a ver com a genitália. É diferente. Mas a nossa jurisprudência tem sido bastante acolhedora. Eu tenho que reconhecer que a gente tem tido avanços realmente fantásticos no Brasil nesse ponto. Célio, quando a gente fala de união entre pessoas do mesmo sexo, como é que a gente está hoje em questão de legislação? Quem quiser formalizar uma união, como é que faz? Onde é que vai? Tá. Uma união estável, sim. E aí é direto no cartório. Os cartórios são obrigados houve algum tempo alguns tabeliões que se recusavam Sim. e acabaram levando a maior bronca do CNJ, né? Porque é uma resolução do CNJ Sim. que obriga que sejam feitas, reconhecidas as uniões estáveis. Agora, quanto ao casamento propriamente dito, a gente está um pouquinho atrasado. A gente está bem atrás do Canadá, bem atrás dos Estados Unidos, do México, da Colômbia, do Chile, da Argentina, que já reconhecem isso como direito há alguns anos. O Canadá há muitos anos, a Argentina desde 2015,
Colômbia desde 2011. Então, a gente realmente está bem atrasado. Mas isso por conta da bancada religiosa que cria entraves para que isso seja resolvido rapidamente. Mas no dia a dia a gente não tem tido problemas judiciais em relação a isso. Você falou das uniões estáveis, que é muito simples conseguir. E o nome social, ele é muito difícil ou não? Qual que é o trâmite que hoje em dia uma pessoa pode fazer para conseguir, para alteração do nome? Então, você já tem vários órgãos que admitem o nome social, inclusive por portaria. Certo. A OAB é um deles. Tem convênios médicos também que já estão fazendo o cadastro exatamente, pelo nome social. O Conselho Federal de Enfermagem também agora regulamentou, dizendo que as enfermeiras, há muitas travestis e trans dentre as enfermeiras, que como a Raquel disse até... Então, o Conselho Federal de Enfermagem também autorizou. Escolas estaduais também, né? Algumas escolas também. Decreto estadual, municipal, em São José do Rio Preto então, já temos bons avanços em relação a isso. Ô, Thelma, você trabalha com a questão de alteração de nome de registro. Como é que funciona isso? Também é necessário uma espécie de um laudo para se conseguir essa alteração? Isso. Para fazer a alteração é necessário a peça jurídica, né? E o advogado inclui o laudo técnico. Como a gente já falou, o técnico, né, o psicólogo, ele precisa colaborar nesse processo e ele ajuda com que a pessoa, né, que vai fazer a alteração se organize nos seus conceitos, se organize, se ouça ali num processo terapêutico. Existe um protocolo também para isso, né? O psicólogo que fica preso ao protocolo, ele perde a possibilidade de poder ajudar, mas a gente tem que ter para nortear. Exato. Agora, eu não acredito que a gente deva ficar amarrado a esse protocolo, porque esse protocolo passa por perguntas e respostas, né, que a pessoa vai dar. Fria ali, sim, né? Ela tem um desejo, ela quer alteração, então ela vem com uma demanda já pronta, igual a entrevista de emprego, sim. Eu sei o que eu tenho que falar. Sim. Já vai direcionada, né? E o trabalho que eu faço, na verdade, ele sai um pouco dessa questão, porque eu vou buscar realmente ajuda, né, esclarecer para essa pessoa, se caso ela tenha dúvida ou não, e transformar isso num laudo, que também existe um protocolo pelo CRP, eu tenho um molde para fazê-lo, que vai ser anexado ao processo, à peça jurídica. Normalmente, os juízes, eles olham esse laudo, sim, né? Ele é considerado. Nós passamos por algum processo, inclusive eu e a Raquel trabalhamos juntas nisso, e várias vezes o juiz se reportou ao laudo, porque neste laudo você coloca o porquê que a pessoa está buscando. Por que ela precisa dessa alteração? Primeiro, porque ela precisa para se reconhecer. Quer, né? Exatamente. Não, para se reconhecer. Mas ela precisa, inclusive, para inserção na economia ativa, para inserção da escola. Hoje a gente já tem um nome social aceito, mas há 10 anos atrás não tinha. Né? Nas faculdades, você não podia. As pessoas não podiam usar banheiros, não podiam... Porque a carteirinha, mesmo que a aparência fosse feminina, a carteirinha dizia o que tinha embaixo da saia, né? Avisava o que tinha embaixo da saia. Porque as pessoas olham, por exemplo, para a pessoa e ela não olha o que ela vê. Assim, ela não olha o que a pessoa está apresentando. Visual. Ela já imagina o que tem embaixo da saia. Ela vai definir o meu sexo ou o meu gênero se eu tenho uma genitália masculina ou feminina. E o laudo, ele vem colaborar com isso, nesse sentido. Então, os juízes, eles dão atenção a esse laudo. Muita gente diz, não, juiz nem lê laudo. Nem lê laudo, mas... Não, neste caso, né, doutor Célio? Nesse caso, lê, e ainda assim, eu sempre faço o meu laudo, cada um é um laudo, cada um tem um dizer, cada um tem uma responsabilidade, porque cada um tem um desejo. Eu posso sim, me sentir privilegiada, porque... eu acho que o juiz que leu o meu é um anjo da guarda. Primeiro que eu me identifico como travesti, por conta dessa marginalização, ia ser mais difícil de conseguir, né? Por conta dessa obrigatoriedade de ser transexual e ter a necessidade de fazer uma adequação sexual. Eu não queria, porque tendo em vista que a travesti é a mais marginalizada, que está mais à margem, eu vi uma janela de oportunidade de poder contribuir. Fazer história. Sim, um ato político mesmo, Foi né? um ato político. Por conta de ser a travesti, começou todo o movimento e ela sempre fica invisível e sempre marginalizada. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Você disse que esse juiz foi um anjo da guarda.
é interessante, eles sempre são muito sensíveis a essas causas, porque elas dizem respeito à formação da personalidade e direitos da personalidade. Quando o nosso direito é quase todo voltado para a questão patrimonial. É verdade. Exatamente. Aqui não há uma questão patrimonial, há uma questão de ser. Identidade. De né? identidade, é um direito Sujeito, de personalidade. E isso normalmente toca fundo ao profissional do direito que estudou direitos humanos, né? Olha, e tipo, por conta. E você ter que ficar provando que você se identifica assim, que o seu nome é esse, que você é reconhecida por isso. Não parou só na Thelma e só no juiz. Aí eu tive uma visita social, onde uma assistente social foi ver qual é a minha vivência, se os meus sobrinhos e minhas sobrinhas me reconhecem como Raquel, tia Raquel. Se a minha mãe me reconhece como Raquel e não como eu não tenho vergonha, eu tenho uma história, eu não posso esquecer dessa história. Eu fui batizada e meu nome de batismo era José Augusto, mas não tem nada a ver este nome masculinizado com a minha identidade hoje. E eu não tenho vergonha deste nome, de como meus pais me deram. E eu tenho que lembrar essa história. Só que quando eu pedi meu laudo e não quis uma alteração para o sexo, é porque eu estou pensando no meu amanhã. Que ainda a saúde não me acolhe. Se eu coloco um sexo feminino, mesmo não tendo, eu estou mentindo para mim e para a minha saúde. Entendi. E se eu tenho mesmo feito uma adequação vaginal, tenho uma vagina, mas uma biológica masculina, eu também estou mentindo quando eu não me identifico transexual ou travesti. Porque a dosagem para a saúde para uma pessoa de biológica feminina não é igual de uma masculina. Aonde eu estando inconsciente, eu coloco em risco a minha vida. E essa questão dessa sensibilização dele, assim, abriu outras portas, outras meninas que possam também fazer essa alteração com um laudo de travestilidade. A gente falou aqui um pouco sobre a sensibilidade da justiça para determinadas questões, Célio, mas o Brasil ainda é apontado como o país que mais mata LGBT no mundo. Eu queria saber de você, como é que é a nossa questão aqui? Tem lei que criminaliza a homofobia? O que é homofobia? O que é transfobia? Onde é que a gente denuncia isso? E qual que é o tipo de penalidade existente hoje no Brasil para casos como esse? Veja, o Brasil, nesse ponto, ele está atrasado, porque ele não tem uma lei que criminalize homofobia e transfobia. Há um projeto de lei complementar tramitando há mais de 10 anos. Ele já foi aprovado pela Câmara. Hoje ele tramita no Senado e ele não entra em pauta por conta da bancada religiosa. E esse projeto ele culminaria com a caracterização da homofobia e da transfobia. Qual a necessidade disso? A necessidade disso é realmente premente, porque você não tem estatísticas. Nós passamos a ter estatísticas de crimes em relação a homossexuais, a transexuais, recentemente, aqui no estado de São Paulo, onde foi alterada a legislação para que sejam notificados esses casos. Até então, o que acontecia? Você via crimes que evidentemente eram de homofobia, crimes de ódio, e que entravam como latrocínio, lesão corporal, como um crime comum, e não era caracterizado o crime de ódio. Nós tivemos aqui na região casos assustadores que estavam sendo investigados, a OAB fez uma intervenção, esses casos eram investigados como latrocínio. E era evidente que era um caso de homofobia. Era evidente. Ateou fogo na pessoa, saiu de moto, deu 40 facadas na pessoa e não roubou nada. Quer dizer, que latrocínio é esse? É um crime de ódio. Então, de fato, é muito importante que o Brasil avance nesse sentido para que a gente passe a notificar, a ter estatística e a combater isso com mais veemência. Ô Célio, desculpa um pouquinho, Raquel. Aqui em São Paulo a gente tem a Lei 10.948. O que ela trata exatamente? Ela não consegue abarcar essa questão de uma forma mais ampla? Olha, a Lei 10.948 ela tem mais efeitos civis, porque ela se dirige a estabelecimentos comerciais que pratiquem atos de homofobia ou transfobia. Entendi. E aí sim ela é severa, porque ela estabelece multas que podem chegar até R$1 milhão. Então, nesse sentido, ela é uma lei boa.
desconhecida da classe jurídica, desconhecida da polícia, desconhecida dos juízes. É uma lei nova, 15 anos para o direito, é uma lei muito nova, né? Então, estamos divulgando essa lei, estamos inclusive tentando entrar em convênio com o próprio empresariado para que conscientize, né? E agora, aqui em Rio Preto, nós temos exemplos positivos, viu? Eu tenho que dizer também das coisas boas. Nós temos exemplos positivos de estabelecimentos comerciais que têm contratados trans, homossexuais e respeitam. Então, Rio Preto tem sido, de fato, um lugar gratificante nesse sentido. A sociedade civil tem aceitado bem o homossexual, o transexual, dadas as suas reservas. E, assim, para além, assim, na questão de segurança, não tínhamos estatísticas de morte, de assassinatos da população LGBT. Uma menina travesti, ela sempre morria como Raimundo, sexo masculino. Não tinha essa estatística. Como que eu ia saber ela sendo uma travesti, feminina, tendo um nome social, como tinha, ela tinha... Já tinha. Entrava para a estatística como um homem. Entrava como, né? Não tinha estatística dessa população. Recentemente, um grupo de trabalho na Secretaria de Segurança Pública, junto com o Conselho Estadual, onde eu faço parte, a gente conseguiu mudar nos registros de boletim de ocorrência campos para nome social, raça, etnia, deficiência física, cor de pele, e mais as leis. Tem os pop-ups onde você passa e mostra as leis. Vai ampliando. Essa... E sem falar que nós sugerimos que o curso de formação da Polícia Civil e Militar não é uma estratégia de privilégio para a população, pelo contrário, é uma forma de tanto proteger o servidor quanto o usuário, né, desses direitos que deveria ser igual, mas não é. Então, hoje o curso da Polícia Civil e Militar e a CADEPOL tem essa orientação e a capacitação junto com o Estado e o Conselho Estadual para orientar a forma adequada de atender e que a Lei 10.948 garante, né, o uso do nome social e a sua identidade. Raquel, inclusive a Prefeitura de Rio Preto começou a notificar nos estabelecimentos de saúde agora casos de violência contra a população LGBT. Isso também é mais um passo nesse sentido, para saber o que acontece com essa população, de que forma ela é vulnerável. Então, junto com existe a ONG GADA, que é a ONG de referência hoje, que também sempre tem esses dados também, junto com a Prefeitura, onde dá visibilidade para essa população, no âmbito da saúde. Tá. E a assessoria jurídica do GADA, que ajudava mais no âmbito de retificação de nome, e entre outras questões que é só vinculada para LGBTs. Mas está aumentando agora, junto em outros serviços, tanto municipais como os privados, assim está dando mais visibilidade para essa população, para esses direitos. Vivian, vamos para a última rodada aqui do nosso programa, deixando o serviço, deixando os contatos, quem quiser se informar mais sobre o assunto. Raquel, qual que é a porta de entrada? Uma pessoa tem dúvida ou uma família quer saber mais sobre o assunto, como é que faz? Onde é que procura? Hoje existem, assim, no município de São José do Rio Preto, o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, que é na Rua do Rosário 1903, no telefone 3235-6667, que existe uma equipe multidisciplinar para atender essa população de travestis e transexuais. O Programa Municipal de Prevenção em IST, HIV e AIDS, né, que é na Rua Ipiranga, que também pode encaminhar para os serviços, e o Centro de Referência de Diversidade, que é dentro do GADA, a ONG GADA, que fica na Voluntários de São Paulo, onde essas pessoas podem procurar serviços e locais para poder ter maiores informações ou encaminhamentos para psicologia, assessoria jurídica e etc. E quem quer denunciar, Célio, como é que faz? Homofobia, transfobia, qual que é o caminho, crime de ódio, Célio? como é que faz? Bom, é sempre importante fazer o boletim de ocorrência, tá? Esse é o primeiro ponto.
Após isso, você pode denunciar na própria OAB. Perfeito. Nós procuramos fazer um movimento institucional, vamos procurar onde ocorreu essa violência e vamos atuar ali. E também junto à Defensoria Pública. Serviço gratuito, né? Vale destacar, né? Exatamente, serviço gratuito. Eu não tenho os dados aqui, mas... A gente põe na tela. A gente põe na tela. Né? E é isso, enfim. Ô, Thelma, e para as famílias, para quem está nos assistindo, o acolhimento é muito importante, a conversa, o diálogo. Que recado que você deixa para o pessoal lá de casa? O recado que eu deixo é que, na verdade, as famílias precisam aprender a ouvir e a olhar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos. A pessoa que vive uma questão da identidade de gênero, ou mesmo a pessoa que está às voltas de se reconhecer na sua orientação sexual e que não segue os padrões que a sociedade exige, ela precisa falar, ela precisa de alguém para orientar. Dificilmente uma pessoa dessa entra no serviço de saúde, por exemplo, e fala para o médico, olha, eu acho que eu sou homossexual. Ou então, olha, eu acho que eu nasci com a genitália masculina e eu gostaria de ter seios. Não vai falar. Primeiro, como a Raquel muito bem já explanou, a dificuldade desse servidor, até da formação mesmo, ele não tem como e não consegue acolher. E a pessoa precisa de um nível de intimidade para isso. Maior a intimidade que a gente consegue construir desde que nascemos deveria ser dentro da nossa família. Então, que as famílias escutem. Como o Dr. Célio disse muito bem, não precisa gostar, não precisa aceitar, precisa respeitar. Eu respeito o outro como ele é. Ponto. Não me interessa se isso é bom, se é ruim, se é meu, se é igual a mim, se não... Não, eu tenho que respeitar. A pessoa que vive um problema da família, de não ser aceito, ela tem uma vivência interna, ela está se reconhecendo, ela está vendo, ela precisa falar, porque senão a questão não vai ser a homossexualidade ou a hétero ou a identidade de gênero, vai ser o adoecimento psíquico que ela vai ter. Isso sim é um problema. Isso é muito sério. E muitas vezes as famílias ajudam essa pessoa a adoecer. Mas não é porque ela é homossexual ou porque é transgênero, mas é porque ela não é ouvida, porque a escola empurra, porque a padaria não recebe, porque a farmácia olha torto, porque no banco do ônibus alguém vai senta de ladinho, porque o banheiro, né, acha que as pessoas vão usar banheiro para fazer sexo, né, banheiro de shopping, banheiro... vai lá, vai fazer sexo, então não deixa ela entrar. Né, só para contribuir com a fala da Thelma, lembrar que o banheiro tem 2 desenhos, masculino e um feminino. O banheiro não é pênis ou vagina. Ali é só para fazer necessidade, dependente de ser de ser gay, de ser hétero. Então, é só saber usar e poder usar como qualquer pessoa. É necessidade fisiológica. Então, assim, o recado que eu deixo é que a escuta melhore, que o olhar possa existir e que o lugar de procura seja dentro da família, seja ela, que composição ela tenha. Isso é fundamental. O restante, todos os serviços públicos estão aí, as faculdades têm serviço de psicologia gratuito. Hoje a gente tem algumas igrejas na cidade que oferecem, colegas trabalham lá. A comissão de defesa da diversidade de Rio Preto, da OAB, avançou e eu admiro muito e respeito, e eu faço parte. Então, convidar uma psicóloga para estar lá. Então, também o serviço está disponível para orientação, quando necessário, através da comissão. E eu acho que o recado é esse. Escutem. Escutem até o fim, para depois rejeitar ou não, mas escutem até o fim o pedido dessa pessoa, da sua família, seja ela qual for. Matheus, é com essa palavra respeito que a gente termina o ponto de vista de hoje. É claro que o tema não se esgota aqui, é muito maior do que isso, mas a gente quis dar a nossa contribuição dessa forma, com essa primeira parte. Com certeza virão outros programas, né, Matheus? Exatamente. E semana que vem a gente te espera aqui na TV Câmara com outro ponto de vista, com assuntos interessantes para você e para sua família. Tchau, tchau. Tchau.